Nós vamos continuar o nosso estudo do livro de 2 Reis. Antes da gente começar aqui o capítulo 7, que é o capítulo de hoje, quero relembrar um pouquinho. Pode deixar sem o slide. Se você quiser voltar na sua Bíblia, você olhe lá no capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6. Nós estudamos na semana passada quando uma nova batalha acontece, né? Na semana retrasada a gente tinha ouvido aqui falar, né, estudado, quando o rei de Israel, ele entrou em acordo aqui, né, segundo a instrução de Eliseu, com o exército sírio, e houve paz. E aí na semana passada a gente viu que essa paz durou pouco tempo, novos ataques surgiram, e uma situação de muita miséria no reinado de Israel, muita fome, dificuldades, a ponto das pessoas estarem comendo crianças, né? Uma mãe, que tem a história da mãe que brigou com a outra mulher, e tudo relacionado à pobreza que estava acontecendo naquele momento. Então nós terminamos na semana passada quando o rei, ele, ao invés de se humilhar diante de Deus, confessar os seus pecados, porque tudo que estava acontecendo estava relacionado à maldade, né, do próprio rei, do próprio povo. Ele toma uma atitude de querer a cabeça de Eliseu, né? Então aqui no verso 31, disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. E aí aqui acontece um fato curioso, que Eliseu estava lá no outro lugar, né, separado, sentado, e aí ele, antes que o mensageiro chegasse, né, atrás dele, para prendê-lo, para matá-lo, ele já comenta: vedes como o filho do homicida, né, que ele está falando do rei, né, que era filho do Acabe, né, do rei Jorão. E ele fala: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. E aí ele dá uma instrução: quando o mensageiro vier, fecha a porta, não deixe ele entrar. Ele não facilitou as coisas. Então nós acabamos nesse lugar, né, quando nós estávamos estudando na última oportunidade. E aí a gente entra no capítulo 7, pode colocar para nós. A gente vai lendo e estudar hoje até o verso 20, ou seja, o capítulo 7 completo. Então, à medida que a gente for lendo, a gente vai explicando, comentando um pouquinho esta passagem. Mas vamos fazer mais uma oração. Pai querido, agradecemos a Ti por esse dia especial, pelo cântico que nós já cantamos, os hinos, a Tua palavra que foi lida. E agora especialmente o Senhor mais uma vez nos instrua a partir desse ensino, dessa história que vamos ler aqui, ó Deus. E que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto aqui, vamos ler. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Percebe que a gente leu há pouco, né? O rei dizendo aqui
amanhã. Assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Não era amanhã não, era hoje, né? Hoje. Ou seja, ele meio que profetizou a morte do Eliseu. E Eliseu está bem vivo e está profetizando a vida. Um rei mau, querendo o mal, ao invés de assumir a sua culpa, o seu pecado, querendo o mal do profeta. Vimos que ele culpa a Deus, né, por tudo que estava acontecendo. Olha o verso 33 no final. Este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então ele está falando de Deus, né? O rei está falando de Deus. E aí vem o profeta, fala de Deus, mas fala de bênção. E aqui a gente já tira uma lição interessante, né? Como Deus assim abençoa o povo, mesmo quando o povo está em um momento de crise, o povo está afastado do Senhor, porque Deus é o que resgata, é o que nos atrai, é o que nos salva. Então essa é mais uma das passagens que mostram que a ação sempre, né, a intenção sempre é de Deus em nos resgatar da onde nós estamos. E nós assim seguimos com Deus. Mas Deus é quem toma essa posição. E é sempre uma posição de amor e de misericórdia. A gente já falou isso outras vezes, em outros momentos, em outras passagens. Mas aqui fica bem evidente, né? O rei está culpando a Deus. O rei quer matar o profeta. Aí vem o profeta e profetiza uma bênção. Porque isso que ele está falando aqui, que amanhã dar-se-á um alqueire de flor, ele está falando de prosperidade. Que vai ter suprimento, que os preços vão baixar, que as coisas vão melhorar. Só que era algo impossível. Tanto que aqui o verso 2, o capitão, olha o que o capitão diz. Porém, o capitão, colocou aí? Verso 2, só passar. Travou? Então está travado. Começa de novo, tira e põe. O verso 2, acompanhe na sua Bíblia aí. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então era tão, digamos assim, absurdo essa profecia, mas absurda humanamente falando. Porque eles estavam sitiados pelo exército inimigo, eles estavam já sem mantimentos, uma situação difícil. Como que isso ia alterar de um dia para o outro? Então Deus é aquele que é capaz de trazer o bem. E essa aqui foi uma boa nova, né? Uma mensagem de salvação, uma mensagem de bênção. A comida estaria disponível, os preços cairiam, e aqui ele fala, né? Um tempo de paz, um tempo de alívio. Essa palavra do capitão aqui é uma palavra debochada, né? Quando ele fala, ele não está falando de Deus, ele está falando que como se fosse impossível, né? Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Então é uma atitude dura, mentirosa, né, dele. Ele não acredita. E aí a profecia vem contra ele, né? Eliseu fala: não, vai acontecer, só que você não vai participar dessa bênção, você vai morrer.
Não comerás. Ele não falou morrer, né? Ele só falou não comerás. Foi até um pouco, digamos assim, educado aqui com eles. Então, mais uma vez, nós percebemos e vemos um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, que fez com que Eliseu soubesse do ataque do rei contra ele. Vemos um Deus superior, que enquanto o inimigo vem com palavras negativas, Deus, além de proteger o teu servo, é um Deus que vem oferecendo graça, oferecendo alívio àquelas pessoas. De 3 a 16, a gente não vai bem devagarzinho não, senão a gente vai cansar os irmãos. Mas acredito que os irmãos conhecem um pouco essa passagem dos 4 leprosos. Você imagine na situação de dificuldade, então tinham 4 leprosos sentados lá, pensando, né? Nós estamos aqui, vamos morrer. Verso 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Então a ideia deles é interessante, né? A gente já que vai morrer aqui ou morrer lá, não faz diferença. E o morrer lá era até uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Se eles entrassem e tentassem entrar num lugar onde tem um exército, eles iam ser mortos imediatamente. Mas eles também poderiam contar com a misericórdia daqueles lá, que olhando aqueles homens necessitados, poderiam dar comida para eles. Foi só isso que eles pensaram. Alguém poderia pensar que esses leprosos estavam sabendo daquilo que Eliseu tinha falado, mas não estava sabendo. Aquilo só foi dito entre ele lá com esse capitão, e era algo que também não dava para se imaginar como isso iria acontecer. E aí então nós percebemos que eles entraram. Verso 5: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Então os sírios que estavam rodeando ali, impedindo que houvesse qualquer abastecimento para o povo de Israel, armados ali para atacar o povo, qualquer um que tentasse se rebelar, não tinha ninguém lá. Some o exército inteiro. E não só some o exército inteiro, como eles parece que subiram às pressas, porque largaram tudo lá, largaram os suprimentos, largaram os seus tesouros, largaram as suas armas, largaram tudo lá. Olha o verso 6. O que aconteceu? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Então percebemos há pouco, no capítulo anterior, podemos dizer assim, que eles ficaram cegos, ou meio que cegos, quando Eliseu, naquele momento que eles estavam para atacar Eliseu, eles ficaram cegos e foram guiados a Samaria, e lá em Samaria eles meio que fizeram as pazes, E agora Deus altera a audição. Eles ouviram coisas que não existiam, ouviram um exército inimigo. Percebe que esse inimigo, que é poderoso, que é forte, ele
diante de Deus se torna um pequenininho. Eles sabiam que Deus, o Deus de Israel, era um Deus poderoso, que podia e muitas vezes tinha feito algo que os deixaram, como que, digamos assim, derrotados. E o medo faz coisa, né? O medo, quando a gente está preocupado, a gente inventa, a gente pensa coisas, a gente até vê coisas que não existem. E praticamente eles viram o quê? Ouviram, né? Não viram, viram como se um exército chegando. Aí na cabeça dele, o rei de Israel alugou um exército para batalhar contra nós. E saíram correndo. Verso 7, pelo que levantaram, fugiram para salvar a sua vida. Verso 8, chegando, agora os leprosos. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram. E os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. É o que qualquer um faria, né? Está morrendo de fome, está com necessidade, você chega num lugar cheio de tesouro, cheio de comida, você vai sair entrando num lugar, come de um lugar, come no outro, eu quero guardar uns tesouros aqui, vou levar para mim. Só que chegou um momento que eles falaram, mas está todo mundo lá morrendo de fome lá no Israel, e a gente comendo aqui? Olha o verso 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos? Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Então, eles pensaram muito bem. Já aproveitamos. Se nós ficarmos aqui, depois eles descobrirem que nós sabíamos que o exército tinha desaparecido e que estava fácil aqui, né? Para se comer, para se beber, para tomar despojos, nós seremos condenados, né? Vai morrer de barriga cheia também não é bom, né? Aí eles voltaram então para avisar lá o rei. Verso 10, vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Largaram até os cavalos. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Ele não acreditou, né? O rei não acreditou que estava muito fácil. Aí ele, o que os sírios fizeram? Bem, sabem eles que estamos esfameados, por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Achando que era uma estratégia de guerra. O povo sai, e aí eles iam ser atacados, e aí eles tomariam a cidade. Um dos servos teve uma ideia muito interessante. Bom, já que o senhor está com dúvida, vamos fazer o seguinte. Verso 13. Então, um dos servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos os homens e vejamos. Entenderam o que ele disse? Então não vamos todo mundo de uma vez, vamos só 5 homens. E do jeito que você falou, quando esses 5 homens chegarem, o exército estiver escondido, ele vai atacar esses 5 homens. Eles vão atacar esses 5 homens. Verso 14. Fizeram assim. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. Foram
após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então eles viram que realmente era verdade. Aqueles homens, ou seja, aqueles leprosos, tinham tido essa oportunidade e estavam ajudando, abençoando o povo de Israel. O que aconteceu então? Lembra, Eliseu profetizou, e o que nós acabamos de ler foi a forma que a profecia de Eliseu aconteceu. Cumpria-se a profecia de Eliseu, verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um siclo e 2 de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um siclo e um de farinha por um siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao Senhor, ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo esta palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Então, o povo ouviu a notícia: é verdade, tem comida à vontade, tem tesouros à vontade. E aí aqueles que eu quero chegar primeiro, eu quero pegar a melhor comida, eu quero pegar o melhor cavalo, o melhor tesouro. E esse senhor aqui, esse capitão aqui do rei, ele estava na porta e foi amassado lá, pisoteado, atropelado e morreu. Se cumpriu segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor se cumpre. E essa palavra do Senhor sempre é uma palavra de promessa para nós. É uma das figuras que a gente vê constantemente, e é a figura da vida, irmãos. Quando nós, diante das situações, vivemos como que em desertos, em dificuldades, mas nós percebemos que a promessa de Deus, que é uma promessa de bênção, e que o inimigo, de alguma forma sobrenatural, será vencido. Isso quando o Senhor quiser, né? No caso aqui era amanhã, mas quando o Senhor quiser, Ele faz essa obra nas nossas vidas. Para a gente concluir aqui, eu acredito que uma aplicação muito importante que nós podemos fazer é em relação a esses 4, né? Daria uma pregação sobre os 4 leprosos, E uma das aplicações que eu li no comentário dizia o seguinte: a igreja é como os 4 leprosos. Temos as boas novas da salvação e não devemos guardá-las para nós mesmos. Se nós recebemos essa palavra, se nós sabemos que o inimigo já foi derrotado, se nós sabemos que podemos tomar tudo o que nós precisamos e viver em paz, e viver com o sustento, e falamos espiritualmente no caso aqui, nós temos que anunciar, não permitir que o povo fique lá, né, sedento, necessitado, mas anunciar essa palavra. Na sequência aqui diz o seguinte: se as pessoas não crerem na palavra do Senhor, não estarão prontas para a sua vinda. Mas se nós não transmitirmos a mensagem, não há como se prepararem. O que diremos quando encontrarmos com o Senhor?
Se as pessoas não crerem, como o rei, né, de um primeiro momento, ele falou, não, isso é mentira, isso aí é uma armadilha, não existe. Como o capitão disse, isso é impossível. O mundo vai, muitas vezes, rejeitar essa palavra de bonança, de bênção, essa boa nova. O mundo rejeitar não é culpa nossa. Mas a pergunta aqui, o questionamento é, se nós não anunciarmos, que foi mais ou menos o que os leprosos falaram, né? Tomaram os despojos, se alegraram, comeram e depois questionaram. Não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos? Olha como a mensagem é interessante, né? É um dia de boas novas. E nós nos calamos? Usa a própria palavra boas novas. E a gente tem tantos dias de boas novas e nós nos calamos. Ou ainda pior, né? Às vezes reclamamos. Esse maná não está muito bom não. Queria um maná melhor. Queria um dia melhor. Queria mais bênção. Então, no lugar de calar, de reclamar ou só se esbaldar aí nas coisas que nós recebemos, nós devemos anunciar. E eles falam, olha, seremos tidos por culpados. Vamos e o anunciemos à casa do rei. Se nós nos calarmos, seremos tidos por culpados. Então nós devemos sempre anunciar a palavra do Senhor. É isso, irmãos. Como nós podemos perceber aqui mais uma vez, a palavra de Deus sempre se cumpre. E a nossa alegria é saber disso. Mateus 24:35 diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor permaneceu. A palavra do homem como rei não teve sucesso, porque não era a palavra de Deus, que é aquele que profetizou pela morte, né, do Eliseu. Mas a palavra de Eliseu não é porque era a palavra de Eliseu, mas é porque era a palavra de Deus, prevaleceu. O povo de Israel foi abençoado, e aquele que não acreditou, morreu. Também é um simbolismo bem interessante, né? Aquele que não creu, morreu. Apertaram ele lá na porta, e ele morreu.